Boa noite. Vamos ao 11º passo dos 12 passos. E aí, vocês se lembram como é que a gente começa os 12 passos? Eu estou usando os 12 passos para melhorar minha vida, nisso. Eu sou uma filha amada de Deus e esse gigante acordou. Esse gigante acordou que tem técnica para me fazer ficar melhor, que existem coisas que eu posso fazer que vão me ajudar a ser uma pessoa melhor e a alcançar os meus objetivos. Então vamos lá para o 11º passo. Gente, olha só, estamos quase acabando, hein? Só falta mais um passo para a gente terminar. Olha que coisa boa, hein? E aí, o que vocês aprenderam com os 12 passos? Gostaram? Esses são os 12 passos para as pessoas que querem melhorar de vida, tá? A gente tem os 12 passos para várias outras coisas também, tá? Então vamos lá. 11º passo. Por meio da oração e da meditação na palavra de Deus, procure melhorar seu relacionamento com o Senhor. Peça-lhe que lhe revele a vontade dele para a sua vida e lhe dê forças para realizar essa vontade. Então vocês viram aqui o que a gente precisa fazer no 11º passo? Pedir a Deus que mostre a sua vontade. Vocês já fizeram isso alguma vez? Gente, eu tenho assim inúmeras respostas de Deus quanto a isso. Quando ele me responde, quando ele me mostra o que eu preciso fazer. Tanto é que eu escrevi um livro e nesse livro eu coloco as respostas de Deus para as minhas orações, para as minhas petições. E eu gostei tanto delas que eu fiz um livro com elas, né, gente? Então vamos lá, olha só. A nossa reabilitação completa, ela depende de conhecer a Deus e a sua vontade para a nossa vida. E é indispensável entendermos nosso real valor e os planos divinos para nós. Então, eu só vou ser uma pessoa melhor depois que eu entender que Deus me ama da maneira como eu sou. Mas Deus não quer me deixar assim. Deus quer me transformar à semelhança de Cristo. Isso é de Max Lucado. Ele é muito criticado por vários, pelos erros dele, pelas coisas, ele fala muita coisa boa, mas muita coisa ruim, mas pelo menos esse pensamento dele, para mim, ele é primordial. Porque muita gente fala isso, eu nasci assim, eu sou assim, Gabriela, e a verdade não é assim. Deus nos ama como nós estamos. Mas ele não quer nos deixar dessa forma. Ele quer nos transformar, ele quer nos melhorar. E para isso os 12 passos chegaram. Para nós melhorarmos os nossos defeitos, para a gente melhorar os nossos problemas, para a gente melhorar os nossos pontos fracos. E aqui vem falando que uma das coisas primordiais para que a gente consiga melhorar a nossa vida, ser uma pessoa melhor, é ter essa consciência de que Deus me ama e Ele quer transformar a minha vida. E como Ele me ama e Ele quer transformar a minha vida, eu preciso estar em comunhão com Ele, eu preciso estar conversando com Ele, eu preciso saber o que Ele quer para a minha vida, eu preciso saber se o que eu quero faz jus à vontade dEle, se o que eu quero Ele também quer, tá? Então todas essas coisas a gente vai estudar aqui no 11º passo. Que é saber que nós somos valiosos para Cristo, que Ele veio a essa terra, deu seu sangue por nós e por isso Ele quer nos deixar cada dia melhores, cada dia melhor, mais semelhantes a Ele. E com isso a gente tem o quê? Mais motivação para seguir em frente e vencer todos os obstáculos da vida. Entenderam? Como é importante você saber que Deus te ama, que Deus te quer, que Deus quer te dar uma vida nova, que Deus quer te dar uma vida melhor. Então, quando a gente tem essa segurança, a gente tem motivação para continuar melhorando cada dia mais, para continuar cada dia melhor. Então, olha só, Deus se revela a nós de diversas formas. Uma delas é pela natureza, pelas obras da sua criação.
nós podemos conhecer um pouco do infinito e sublime amor de Deus nas belezas naturais. Nós temos um vislumbre dos atributos do Criador. A própria Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Gente, esses dias eu assisti um documentário falando que passarinhar melhora a autoestima e previne a depressão. Vocês já imaginaram isso? Só olhar, passarinhar quer dizer olhar os pássaros. Então, só de você olhar os pássaros, você já melhora a sua autoestima e você já previne a depressão. Gente, depois disso, eu escuto passarinho cantando e vou lá. Não sei quantos de vocês viram, na semana passada eu achei um pé de arara. Foi muito engraçado, gente. Pena que a filmagem não ficou boa, estava meio escuro ainda, né? Eu saí cedo de casa e estava um dia bem nublado, estava bem escuro, não deu para fazer uma boa filmagem. Mas tinham várias araras no pé e eu passei do outro lado da pista. E aí eu vi aquela árvore cheia de araras, aí eu fiz o retorno, voltei para filmar o pé de arara. E aí as pessoas, ninguém via as araras, porque estava escuro, né? E aí quando eu cheguei perto, eu cheguei muito perto das araras, eu estava mais ou menos assim, 1 metro delas. E aí elas voaram. Aí que o pessoal viu a revoada de araras, tinham várias araras ali. Eu não sei se chegava até 10, mas devia ter umas 7 ou 8 pelo menos. Então foi muito bonito estar perto delas assim e ver elas voando assim praticamente na minha cara. Foi muito bonito, foi muito bom. Então, essas coisas nos mostram que Deus é amor, nos mostram que Deus quer o nosso bem, que Deus nos ama e Deus está disposto a ajudar a gente a ter uma vida melhor. E olha só que coisa interessante, né? Passarinhar, tem passarinho para todo lado. É só olhar os passarinhos, você já aumenta a sua autoestima e previne também a depressão. Então vamos lá. Outra forma pela qual Deus se manifesta é o cuidado através da sua providência. O modo como Ele conduz as coisas em nossa vida, quando nos entregamos a Ele, é sempre o melhor para nós, mesmo quando aparentemente as coisas não estão muito bem. Então olha só, quando eu fui escrever meu livro, estava na pandemia e o Pablo Marçal falava que a gente precisava escrever um livro, que as pessoas precisavam ouvir o seu testemunho, a sua história, que a sua história pode salvar alguém. E eu comecei a escrever meu livro, né? Fui fazendo tudo que dava, fui escolhendo as histórias. Aí eu deixei tudo arrumado, mas faltava o quê? Faltava o dinheiro. Falei, Senhor, olha, tá tudo pronto aqui, só falta o dinheiro para me fazer meu livro. E aí, como é que eu vou fazer esse livro? Gente, tem 20 anos que eu sou enfermeira da Prefeitura de Goiânia. 20 anos. Eu nunca consegui hora extra na Prefeitura de Goiânia. Sabe quando eu consegui? Quando Deus quis me dar o livro. Aí, com esse dinheiro, eu consegui pagar o meu livro, fazer meu livro. E tá aí ele hoje à venda, né? Eu tô vendendo o meu livro. Tem que colocar na Amazon, não coloquei ainda, tá? Então, pedido só comigo. Pode me pedir aí que eu mando ele para vocês. E aí, o que acontece? Deus deu uma forma de que meu livro saísse. Ele me deu hora extra. 20 anos na prefeitura eu nunca consegui hora extra. De repente saiu hora extra. Opa, com esse dinheiro que eu vou pagar o meu livro. E é a providência divina. Você quer alguma coisa? Você quer realizar um sonho? Fala para Deus. Deus vai ter a providência de te dar isso, de uma forma ou de outra. Deus não me deu de mão beijada. Eu precisei trabalhar, eu precisei fazer hora extra para me conseguir o dinheiro. Mas Ele me deu a condição, gente. 20 anos eu nunca consegui fazer hora extra, dessa vez eu consegui. Nossa, perfeito, muito bom. Então, Deus tem a sua providência de nos ajudar a realizar os nossos sonhos. Então, você pode chegar a Ele, você pode pedir a Ele, que Ele vai ter uma forma de providenciar com que o seu sonho seja realizado. Muitas vezes ele pode demorar. Olha só o meu caso, meu livro estava praticamente pronto desde a pandemia. Então, olha quanto tempo demorou até que ele saísse, mas ele saiu. Então, muitas vezes Deus responde com sim, com não e com espera.
a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter comunhão com ele para a gente saber interpretar essa resposta dele e saber ficar de olho quando ele está respondendo. Muitas vezes ele está respondendo para a gente e a gente não está vendo. Então, esses dias bateram no meu carro, né? E eu fiquei super chateada porque bateram no meu carro e eu fiquei 40 dias sem meu carro. Foi muito chato, foi muito ruim. Mas o que aconteceu? Meu carro está pronto. Se eu quiser vender ele agora, ele está consertadinho, ele está bonzinho. Então, eu não estava querendo trocar de carro? Pronto, tá aí. Deus deu uma batida para arrumar tudo, arrumou tudo, o carro tá bonzinho, perfeitinho, podendo ser vendido. Então, quando a gente olha assim, é chato, muito chato bater no carro, foi muito ruim. Eu fiquei uns 2 meses mal, tive dor de cabeça durante 2 meses, né? Eu bati a cabeça no vidro, quebrou o vidro, teve que trocar o vidro. E eu falo para todo mundo, gente, foi a providência divina para deixar meu carro impecável para ele poder ser vendido. Então, é ruim, é chato, mas Deus está lá, providenciando as formas, os meios para deixar a gente no ponto certo da gente realizar nossos sonhos. Então, a gente precisa estar em comunhão com Ele para a gente observar essas coisas. Se fosse com outra pessoa, podia falar assim, que droga, né? Meu carro, bateram meu carro, isso é muito ruim, Deus não presta, Deus não vale, Deus não me ama. E eu olhei assim, é ruim, foi muito ruim, mas eu tenho que olhar, eu não estou pedindo para Deus para vender. Então, Deus arrumou, o carro está bonitinho, então agora eu posso vender ele sem problema nenhum. Então, a gente observar as respostas, a gente vê como Deus está respondendo para a gente. Então, olha só, a forma mais clara pela qual Deus fala conosco é por meio de quê? Da Bíblia. Agora tem gente que pega a Bíblia, fala assim, vou ver o que Deus está em falar para mim. Aí fala aqui assim, Jesus chorou. E aí? Que resposta foi essa? Isso é resposta? Então, como é que eu posso usar a Bíblia para ter as respostas de Deus? Então, primeiro eu vou orar, eu vou contar para Deus o que eu quero que Ele me responda. E aí, eu vou pedir orientação dele para abrir alguma palavra, né, da Bíblia que vai me orientar. Gente, nem sempre Deus vai te responder dessa forma. Muitas vezes você vai num culto, você vai num sermão, você vai ouvir um vídeo na internet e aí você vai falar, isso aqui é a resposta da minha oração. Aqui sim eu tô percebendo que Deus está me respondendo. Então, é uma percepção que a pessoa que tem comunhão com Deus vai ter, porque ela vai perceber, Deus está me respondendo nisso. Então, muita gente pega a Bíblia e abre qualquer passagem, lê e não tem nada, não tem resposta. Por quê? Porque nem sempre Deus vai responder dessa forma. Lógico que Ele usa muito a Bíblia para responder para a gente, mas nem sempre é dessa forma. Tá? Então, a gente precisa ter o quê? Essa percepção de ver quando é que Deus está respondendo para a gente. Se é com a Bíblia, né? Se não é com a Bíblia, se é hoje, se é amanhã, se é depois, se é num estudo bíblico, ou se é num vídeo, ou se é numa música. Então, a gente tem essa percepção de quando é que Deus está dando essa resposta realmente, tá? Então, olha só, a Bíblia é a revelação especial de Deus para nós hoje. Nela conhecemos o plano da salvação, o que Deus fez e faz por nós, e o que Ele espera que façamos. Se você realmente deseja vencer seus problemas, você precisa conhecê-lo. Conhecer Jesus é vida e vida eterna. Ele é a fonte de todo poder e nele você pode ser mais do que vencedor. Ore a Deus e peça a Ele que o ajude a contemplar os traços do Criador deixados na natureza. Caminhadas ao ar livre, em meio às árvores e à vegetação, enquanto ora e medita no amor de Deus, lhe darão vigor para resistir às tentações e às dificuldades da vida. Preste atenção também à providência divina, ao modo como o Senhor conduz as coisas ao seu redor. Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração e lhe ensine a sua vontade. Mas, acima de tudo, procure conhecer melhor essa vontade por meio do estudo da Bíblia. Estude-a individualmente, pedindo a Deus que lhe dê entendimento de sua palavra.
mas procure também uma outra pessoa que conheça bem a Bíblia, mais do que você, e peça-lhe ajuda para entendê-la. Não esqueça que Deus tem grandes planos para a sua vida. Ele promete: fale comigo e eu responderei. Pergunte-me e contarei a você coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece. Essa é uma nova versão, né? Bíblia na nova versão. E ela está em Jeremias 33:3. Tem um ditado que diz que a Bíblia é o único livro que você lê junto com o autor. Então, assim, ele está aí disposto a te mostrar o que ele quis que estivesse na Bíblia. Então, ele está disposto a te inspirar, a te mostrar ali na Bíblia o que ele quer que você aprenda. Então, e olhe só o que eu vou ler agora para vocês. O coração aberto será impressionado pelo amor e glória de Deus revelados através das obras de suas mãos. O ouvido atento pode ouvir e entender os comunicados de Deus através das coisas da natureza. Deus queria que seus filhos apreciassem suas obras e que se deleitassem na beleza da natureza. Ele enfeitou nosso lar terrestre. Ele é um amante do que é belo e acima daquilo que é exteriormente atrativo. Ele ama a beleza do caráter e deseja que cultivemos a pureza e a simplicidade com a beleza singela das flores. Basta que estejamos atentos e as obras criadas por Deus nos ensinarão lições preciosas de obediência e confiança. Desde as estrelas que em seus inexplicáveis trajetos através do espaço percorrem séculos após séculos os caminhos a elas designados, até o minúsculo átomo. As coisas da natureza obedecem à vontade do Criador. E Deus cuida de tudo e sustenta tudo que Ele criou. Aquele que mantém os incontáveis mundos na imensidão do universo também se preocupa com as necessidades do pequeno pardal, que, sem qualquer temor, eleva seus humildes gorgorejos. Quando as pessoas saem para trabalhar, quando se entregam à oração, quando se deleitam à noite para dormir e quando se levantam pela manhã, quando o rico dá uma festa em sua mansão ou quando o pobre reúne seus filhos em volta da mesa escassa, em qualquer dessas situações, o Pai Celestial observa com ternura cada um deles. Nenhuma lágrima derramada sem que Deus o saiba. Não há sorriso que ele não perceba. Tem hora que a gente acha que Deus não está vendo, que Deus não está te ouvindo, mas Ele está. Ele está olhando tudo, Ele está vendo tudo e uma hora ou outra Ele vai mostrar para a gente o que Ele quer com cada uma dessas situações. A terra está cheia da bondade de Deus. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Salmo 107, 43. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. O nosso corpo é formado por aquilo que comemos e bebemos. Como acontece na vida física, também ocorre na vida espiritual. É aquilo em que meditamos que dará graça e força à nossa natureza espiritual. Então, você quer ter uma vida espiritual boa? Medite na palavra de Deus. Você não está nem aí para a vida espiritual? Então não leia a Bíblia, deixa a Bíblia de lado. Você vai ter uma vida espiritual escassa. Então, nós devemos o quê? Meditar sobre a missão daquele que veio salvar o seu povo dos seus pecados. Ao meditarmos sobre os temas celestiais, nossa fé e amor ficarão fortalecidos. Nossas orações serão mais aceitáveis a Deus, pois estarão cada vez mais misturadas com fé e amor. Elas serão inteligentes e fervorosas. Haverá uma confiança mais constante em Jesus e uma experiência diária e viva com seu poder, capaz de salvar todos os que vão a Deus por intermédio dele. Gente, vocês sabem como que a gente medita sobre a palavra de Deus? Então você vai pegar uma história da Bíblia, você vai ler ela na Bíblia e vai se imaginar estando ali, se imagina andando ali,
com aquelas pessoas, conversando com aquelas pessoas. Se imagine lá naquele local, imagine o que pode estar acontecendo ao redor, como que é o ambiente. Isso é meditar na palavra de Deus. Então você vai meditar naquilo que está escrito. O que significa meditar na palavra de Deus? Você pensar naquilo que você está lendo. Então eu estou lendo aqui o livro, né? E vocês estão aí meditando no que eu estou falando. Mas o ideal é você mesmo pegar a Bíblia e meditar naquilo que ela está falando. Pega um verso, lê, imagina como seria aquele verso, quem escreveu, como estava o ambiente, se estava chovendo, se estava sol, se era Paulo dentro de uma caverna, se era Paulo preso. Imagine a situação, imagine a pessoa, imagine-se ali. Então, isso é muito importante porque isso vai te dar a presença de Deus. Isso vai mostrar para Deus que você está interessado em aprender mais da palavra dele, aprender mais do amor dele, aprender mais do carinho dele. E aqui a gente continua. Ao meditarmos na perfeição do Salvador, desejaremos ser inteiramente transformados e renovados à imagem de sua pureza. Teremos fome e sede de nos tornarmos iguais àquele a quem adoramos. Então, olha só, vocês lembram a frase do Marco Lucado? Que Deus nos ama, mas Ele não quer nos deixar dessa forma. Ele quer nos transformar à semelhança de Cristo. Então, quanto mais eu estou perto de Deus, quanto mais eu busco a Deus, mais semelhante a Ele eu quero ser. E aí Ele vai me transformar à semelhança dele. Então vocês estão vendo como são as coisas? Se eu medito na palavra de Deus, eu quero me transformar à semelhança dele. E aí, quando ele vê esse desejo em mim, ele começa a me transformar e me deixar realmente mais parecida com ele. Então, o esforço humano, ele é valorizado por Deus. E Deus vai nos dar o céu quando nós pedirmos a Ele e buscarmos esse céu na nossa vida, nessa terra. Buscarmos Deus e o seu trono de graça. E aí sim, Ele nos levará para o céu. Então, vamos lá, vamos terminar aqui. Olha só, quanto mais nossos pensamentos estiverem centrados em Cristo, mais falaremos dele para os outros e mais o representaremos perante o mundo. As grandes verdades necessárias para a salvação são apresentadas com clareza do sol do meio-dia, e ninguém errará nem se perderá no caminho, exceto os que seguirem seus próprios julgamentos em vez da vontade de Deus. Se permitirmos que outros pensem por nós, nossa energia e as habilidades que adquirimos se atrofiarão. Os poderes nobres da mente poderão ficar tão debilitados pela falta de exercício nos temas que merecem concentração que poderão perder a capacidade de compreender o profundo significado da palavra de Deus. A mente se expandirá se for empregada para verificar os assuntos da Bíblia e se relacionam entre si e na comparação de passagem com passagem e de coisas espirituais com coisas espirituais. Gente, esses dias uma pessoa falou assim para mim: nossa, Nara, você tá de festa em festa, o povo vai pensar que você é rica. Eu olhei assim, e eu tô um pouco me lixando com o que os outros vão pensar. É ruim, hein? Se eu for, prestar atenção no que os outros pensam, falam de mim, eu tô ferrada, porque cada um vai falar o que quiser, cada um vai pensar o que quiser. Eu não tô presa ao que os outros pensam, eu não estou presa ao que os outros acham. O que eu preciso é que Deus me ache aprovada para o céu. É isso que eu preciso. Eu não preciso da aprovação dos outros, não. Eu preciso da aprovação dele. Se os outros acham que eu sou rica, que eu sou pobre, que eu sou isso, que eu sou aquilo, azar, a cabeça é deles, não é minha. Eu não posso controlar ninguém, não posso controlar o que os outros pensam. Lógico, eu preciso dar o exemplo, preciso dar o meu exemplo de cristã, de uma filha amada de Deus, mas essa é a minha parte, a parte do outro, não é minha. Então, muita gente por aí está assim, preso ao que os outros pensam. Gente, é uma prisão, isso é uma prisão, ninguém merece essa prisão, não. O que nós precisamos é saber o que Deus pensa de nós. E esses dias eu ganhei um livro muito bom, que tem esse título, Mizinho? Mizinho foi o escritor dele. Mizinho escreveu um livro que fala: o que Deus pensa de mim.
Gente, que coisa maravilhosa. O que Deus pensa de mim? Deus tem pensamentos maravilhosos de mim. Deus quer me dar aquilo que eu desejo. Mas Ele também quer me dar o céu. Para mim chegar no céu, eu preciso estar cada dia mais semelhante a Ele. Então, olha só. Temos outra coisa aqui bem interessante nesse pedacinho que a gente leu. Os poderes nobres da mente poderão ficar tão debilitados pela falta do exercício nos temas que merecem concentração que poderão perder a capacidade de compreender o profundo significado da palavra de Deus. Então vamos lá. A Bíblia, ela aumenta a nossa sabedoria. Então, se eu não leio a Bíblia, se eu não medito na palavra, a minha mente vai ficando embotada. E quanto menos eu leio sobre Deus, quanto menos eu leio a Bíblia, menos eu vou ter sabedoria espiritual. Então, se você quer sabedoria espiritual, bora lá, bora ler a Bíblia, bora meditar na palavra, porque aí eu vou ter sabedoria espiritual. E a sabedoria espiritual vai ajudar a aumentar a minha sabedoria também. Olha que coisa interessante. Gente, nós temos duas coisas diferentes, mas muita gente confunde isso, que é a sabedoria e a inteligência. A inteligência, ela é um pouquinho diferente, porque muitas pessoas nascem inteligentes e elas conseguem fazer muita coisa. Outras não são tão inteligentes assim. Agora, qual é a diferença? A sabedoria vai me ajudar a viver melhor. Então, quando a pessoa é sábia, ela pode não ser inteligente, mas ela tem a sabedoria para ela ter uma vida boa. Já a pessoa que não tem sabedoria, ele se mete em cada confusão, tem tantos problemas. Então, quando a gente nasce com uma inteligência boa, ótimo, Deus nos deu um presente maravilhoso. Agora, se a gente não tem essa inteligência toda, o que a gente pode fazer? A gente pode procurar a sabedoria. E a própria Bíblia diz que Deus está disposto a nos dar sabedoria, é só a gente pedir. Então, a gente precisa pedir a sabedoria de Deus para a gente ter uma vida melhor, para a gente poder viver melhor e também para a gente entender melhor a palavra dele, entender o que ele está querendo falar com a gente. Então, quando a gente ora pedindo sabedoria para entender a Bíblia, para entender a vontade de Deus, Deus nos dá essa sabedoria. E aí a gente pode não ser tão inteligente assim quanto um Einstein, né? Mas a gente vai ter a sabedoria para viver uma vida boa. Então, isso é uma coisa muito importante, tá? Então, olha só. A mente se expandirá se for empregada para verificar como os assuntos da Bíblia se relacionam entre si e na comparação de passagem com passagem e de coisas espirituais com coisas espirituais. Então, olha, tem muita gente que... eu vejo cada absurdo com isso. Pessoas que pegam um pedacinho da Bíblia e montam, né, uma novela em cima daquele pedacinho da Bíblia. E muitas vezes, principalmente nos evangelhos, né, Paulo fala uma coisa, Lucas fala a mesma coisa, Mateus fala a mesma coisa, João fala a mesma coisa, porque eles viveram na mesma época, com as mesmas pessoas, eles estavam juntos naquelas situações. Só que a visão de Paulo era diferente da visão de Pedro. A visão de João era diferente da visão de Mateus. Então, cada um vai contar pela sua ótica a mesma passagem. E aí que as pessoas se enganam, elas pegam a passagem só do jeito que Paulo escreveu e não vão comparar com a de Pedro, não vai comparar com a de João. E o que acontece? Tem uma visão limitada da história. Então, a gente precisa o quê? Pegar essas passagens que são parecidas, ler elas e tirar delas aquilo que a gente pode compreender. A visão de Paulo, a visão de Pedro, a visão de Lucas, a visão de João, a visão de Mateus. E com a visão de todos eles, a gente vai meditar na Bíblia, meditar na palavra de Deus. E aí sim, a gente vai estar compreendendo o que realmente Deus quer falar conosco. Então, se a palavra de Deus fosse estudada dessa forma, a gente não teria tantas igrejas por aí. O ser humano teria um caráter mais nobre, mais firmeza de propósito e muitas coisas de ruim que acontecem nessa vida, elas seriam vistas raramente. Olha só.
Tudo falta de quê? De ler a Bíblia e de interpretar a Bíblia da forma correta. É muito pequeno o benefício que se tira de uma leitura apressada das Escrituras. Pode-se ler a Bíblia inteira sem que se veja sua beleza ou se compreenda sua profundidade. Nem seus significados mais latentes têm mais valor do que uma passagem estudada até que seu sentido fique claro e sua relação com o plano da salvação se torne evidente. Então, olha só. Não é ler de qualquer jeito, igual aquilo que eu falei. Eu vou pegar a Bíblia, vou ver o que ela tem para falar para mim. Aí você abre lá, né? A genealogia de Maria. Nossa. E aí, o que a genealogia de Maria quer te dizer? Não sei, você está precisando de resposta para suas orações. Uma genealogia raramente vai te dar, né, uma resposta. Então, o que acontece? Você precisa orar, falar com Deus, meditar na palavra dele. E aí, quem sabe, a resposta vem. Então, é o que está falando aqui. Eu não posso pegar a Bíblia, ler uma coisa correndo e pronto, acabou. Não. Olha, para você ver a beleza dela e a profundidade dela, você precisa estudar ela de uma forma que fique claro essa relação de uma história com a outra, de uma passagem com outra, para que isso fique evidente que você está lendo, você está aprendendo o que realmente Deus quer que você saiba. Então, olha só, nós não podemos obter sabedoria sem fervorosa atenção e estudo acompanhado de oração. Algumas partes da Bíblia são efetivamente bastante fáceis de entender, mas há outras cujo significado não está na superfície. Então, essas passagens devem ser comparadas umas às outras e deve haver cuidadosa pesquisa, reflexão e oração. Um estudo assim será ricamente recompensado, como um garimpeiro que descobre veios de metais preciosos escondidos sob a superfície da terra. Aquele que busca a palavra de Deus escondida nas verdades de grande valor, recebe um tesouro imensurável. A palavra inspirada, ela abriga no coração correntes que jorram fontes de vida. Jesus nos verá também nos lugares secretos de oração, se nele buscarmos a luz que nos fará ver a verdade. Anjos de luz estarão com aqueles que, com humildade, buscarem a orientação divina. Então, vamos aprender aqui o que o 11º passo diz pra gente. Por meio da oração e da meditação na palavra de Deus, procure melhorar seu relacionamento com o Senhor. Peça-lhe que revele a vontade dele para a sua vida e lhe dê forças para realizar essa vontade. E aí? Você já fez isso? Você sabe o que Deus quer da sua vida? Eu costumo dizer que eu sei o que Deus quer de mim. Eu costumo dizer que eu sou um ponto de intersecção. Eu uno